Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. No programa de hoje nós vamos debater a formação da cidadania com o ensino jurídico nas escolas públicas. E para isso nós convidamos o professor Sidney Ferraz, ele que é bacharel em Direito. O professor Sidney Ferraz é bacharel em Direito, é acadêmico de História, é professor do ensino fundamental e médio aqui no estado do Paraná e também autor do projeto Caminhos para a Cidadania. Professor Sidney, inicialmente eu quero agradecer a sua presença e eu gostaria que o senhor nos abordasse a importância do ensino do direito, de noções de direito para os alunos de todos os níveis, desde a escola fundamental ao ensino médio. Hoje nós vemos na educação a preocupação do Estado somente em direcionar o professor como instrumento para intermediar as informações contidas no livro didático. Nós do projeto, nós observamos que apenas o que vem no livro didático em relação aos direitos humanos, em relação ao próprio ensino jurídico, né, a informação sobre as normas, é muito pouco. E para a formação da cidadania, haveria necessidade de inserir alguns conteúdos básicos, né? Como, por exemplo, é simples a gente observar, a escola não ensina o Estatuto da Criança e Adolescente, a escola não ensina a Lei Maria da Penha, a escola não ensina o que por exemplo, um Código de Defesa do Consumidor, os itens básicos dessas normas. Então, a gente busca projetos parceiros, né? Parceria pública ou privada que venha a contribuir com o nosso projeto, dando ênfase ao ensino jurídico nas escolas públicas. Professor Sidney, o senhor trabalha na rede estadual de ensino. Uma das grandes preocupações e que tem sido objeto constante inclusive de polêmicas através dos meios de comunicação é relacionado com a violência nas escolas. Nós hoje observamos que em muitas situações os professores estão sendo agredidos pelos alunos. O senhor tem observado isso também nas escolas onde o senhor atua? Observava. Trabalho 4 anos numa escola estadual, a Escola Vereador Raulino Costa Curta, em Colombo, na cidade de Colombo, e lá a gente começou o projeto de pesquisa científica, onde eu, professor André Peixoto de Souza, começamos a desenvolver com parceria com essa escola e também com o Núcleo Regional de Educação da área norte, né? E aquela escola, o primeiro dia que eu cheguei, professor, estavam trocando 100 vidros da escola. A escola era toda pichada. A violência imperava naquela escola. Nós começamos com um trabalho de reeducação, de trabalhar a conscientização desses jovens, falando sobre bullying, falando sobre violência sexual, falando sobre violência doméstica, ensinando em si a prática do ensino jurídico de outras maneiras, de maneiras mais, abordando por caminhos mais simples, né? E levando também a educação em direitos humanos nos seus mais amplos sentidos. Então, hoje, essa escola, a partir do momento que a gente começou a introduzir
feirão dos tributos, onde nós demos a consciência aos alunos que tudo o que era quebrado, tudo o que era pichado, era do próprio dinheiro dos pais, era do próprio dinheiro dos impostos que eram recolhidos que saía. Eles começaram a tomar essa consciência. Trouxemos a comunidade a fazer parte dessa escola. A comunidade começou a nos ajudarmos em todos os sentidos, desde instalação de câmaras até pintura da escola. Em seguida, a gente fez um projeto chamado Seminário de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas e Saúde na Escola. Esse é aberto para toda a comunidade, onde cada professor, durante o ano letivo, ele abordaria um assunto relacionado às drogas, relacionado à saúde na escola. Com isso, com a prevenção, a gente conseguiu resgatar alguns alunos, né, em parceria, lógico, com a Secretaria de Educação, colocando projetos no contraturno e a gente trabalhando todo esse projeto. É importante a gente observar que, a partir do momento que a comunidade começa a se conscientizar, que o pai vem para a escola, que participa do dia a dia do aluno, e que o professor se preocupa não só apenas em passar o conteúdo do livro didático, e sim levar algo a mais para os alunos, trazer a preocupação com as questões sociais, que não é essas que a gente vê aparecendo na televisão. A questão social em loco, ela é bem diferenciada, sentir a realidade escolar. Aí você vai poder dizer, olha, o pai do aluno tal tem problemas com drogas, o outro é alcoólatra, o outro está preso numa prisão. Nós tivemos uma pesquisa na escola onde apontou que, nessa escola que eu estou, que 65% dos alunos, algum envolvimento, pai, mãe ou algum parente próximo tinha envolvimento com drogas. Essa escola, professor Sidney Ferraz, só para colocar para os nossos alunos do interior do Brasil, e que também nos assistem através das antenas parabólicas, ela fica na região metropolitana de Curitiba. Colombo é um dos municípios da região metropolitana, é uma escola de periferia. E o senhor atende alunos de que idade a que idade? Do ensino fundamental e do ensino médio? Hoje nós atendemos 800 alunos na nossa escola. Ela é de 10 em média, a 18 anos, né? Temos também na escola o EJA, né, que é o ensino de jovens e adulto, e abordamos todos esses temas no intuito de resolver a violência na escola, de resolver a questão do bullying, e hoje nós vemos a realidade diferenciada, vemos que houve resultado e que o resultado é através do trabalho, da conscientização, de levar a questão da formação, a levar o conhecimento jurídico para dentro da escola, o que é uma Constituição, né, para ele saber que existem normas no país onde ele vive, né, não se formar simplesmente um cidadão que não tem conhecimento algum das normas existentes no seu país. Um outro aspecto, professor Sidney, diz respeito aos próprios direitos fundamentais. Isso, de um certo modo, já está no conteúdo dos livros didáticos. Mas os alunos, de modo geral, eles conseguem entender na prática como que esses direitos se materializam? O senhor, evidentemente, tem uma formação jurídica, fica até um pouco mais fácil colocar esses pontos para os alunos. Mas vamos imaginar uma escola que não tenha lá um advogado ou alguém que é bacharel em direito. Como é que o senhor imagina a formação desses professores, já que o Brasil tem milhares de normas, tanto a nível federal quanto estadual e também municipal? Exatamente nesse ponto, professor, a gente também fez outra pesquisa com os professores da rede pública. Foi surpresa sabermos que 80% dos professores não souberam conceituar o que era a Constituição Federal.
Mesmo professores com curso superior? Mesmo professores com cursos superiores. Não souberam dar 80% desses professores não deram, por exemplo, não souberam dizer onde nós encontramos o principal artigo da Constituição, aquele que fala que todos somos iguais perante a lei, né? Onde tem os direitos individuais, fundamentais. Né? Esse principal artigo, 80% não souberam explanar com certeza. Então, nós vemos que há necessidade de uma capacitação, né, que não simplesmente não tem necessidade de ser um bacharel em Direito, mas do Estado investir em capacitação desses professores, desses profissionais, para saber o mínimo, né, para ter o mínimo de conhecimento e que possa transmitir esses conhecimentos de maneira didática, de uma maneira mais fácil, como a gente passou a fazer através de brincadeiras, através de jogos, através de historinhas, né, e essa mudança didática para ensinar o que é direitos humanos, né, separando a cidadania formal, que é o que vem escrito na nossa Constituição, que vem escrito nas leis, daquela real mesmo que a gente enfrenta no dia a dia, o preconceito racial, todas essas questões envolvendo a falta de conhecimento, né, se torna mais fácil a partir do momento que se tenha uma capacitação dos profissionais e que sejam esses profissionais capacitados para ter uma forma didática mais acessível a essas crianças. Nós estamos falando da região metropolitana de Curitiba, uma das regiões, podemos assim dizer, de um maior IDH do Brasil, e o senhor me dá essa informação, que 80% dos professores com formação universitária não conseguem identificar o artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos fundamentais. Mas me parece que a própria LDB, ela estabelece que os currículos, eles devem ter, digamos, uma base nacional comum, mas também deve ser complementada com sistemas de ensino da própria escola, buscando as questões relacionadas ao próprio local onde ela está instalada, ou seja, a realidade local. Como é que o senhor imagina esse projeto, que seria formar cidadãos já com conceitos de direito, conceitos jurídicos, desde a escola fundamental, lá do primeiro ano do ensino primário? Veja bem, professor, a questão do ensino jurídico nas escolas públicas, ela é mais fácil para o Estado do que a concepção da maioria. No artigo 26 da Constituição, da LDB, o artigo 26, ele trata o seguinte, que nós temos a possibilidade, através dos planos pedagógicos, através da própria escola, de inserir conteúdos que venham a fazer parte do currículo escolar. Então, a própria escola, ela pode inserir o ensino jurídico de maneiras didáticas, de maneira que venha corresponder a sua expectativa para informações referentes a direitos humanos, informações referentes a algumas leis, informações referentes à Constituição, né, para ter também a questão da civilidade, a questão dos conhecimentos. O hino nacional não se canta mais na escola. Todo esse âmbito pode ser simplesmente resolvido através da LDB do artigo 26, dentro da própria escola. O senhor já conversou com seus colegas, principalmente da região onde o senhor atua? Quando o senhor levou essa ideia, o que eles lhe disseram? Nós passamos, durante o nosso projeto de pesquisa, nós fomos convidados a dar palestras em várias escolas do Estado. Nós passamos em torno de 26 escolas do Estado, levando um pouquinho do conhecimento jurídico de forma simples, através de teatros, de fantoches, né? E através da própria palavra para essas escolas. E nessas visitas, acabamos conversando com vários professores e eles acharam importantíssimo, pois o aluno ele tem bastante conhecimento dos direitos, né?
como bem dito os professores falam. O aluno tem conhecimento do direito do ECA, mas dos deveres que o ECA traz, por exemplo, ele não tem conhecimento. Então, eles acham importante também estar trazendo todo esse conhecimento jurídico para dentro da escola, através ou de uma lei, ou através da LDB, tomando com base o artigo 26 da LDB, né, trazendo essas novidades. Me parece, professor Sidney, que já alguns estados e alguns municípios já estão aplicando, ou seja, colocando noções de direito, do ensino jurídico, desde o ensino fundamental. Eu observei aqui que no estado de Rondônia, que é um dos estados da região norte, o governador sancionou uma lei já permitindo que esses conteúdos fossem implementados, ou seja, nas escolas estaduais esses conteúdos pudessem ser ensinados. O senhor tem informações a esse respeito? Então, a partir de Rondônia, nós vemos que alguns municípios também do Brasil fizeram parcerias com a OAB, e a própria OAB de alguns estados, ela ministra palestras em escolas, né? O caso de Rondônia é um exemplo que a gente pode tomar como uma vitória para o nosso projeto de pesquisa, né? Porque agrega a nossa busca pelo ensino jurídico nas escolas. A OAB, há alguns anos, vinha fazendo uma parceria e dando palestra. Isso foi tomando corpo, e até o governador do estado de Rondônia decretar a lei, e a lei ser sancionada, e hoje nós temos no estado de Rondônia o ensino jurídico, o ensino de direito, de noções básicas do direito nas escolas públicas de Rondônia. Aqui em Colombo, né, tivemos o ano passado um vereador que apresentou, através do nosso projeto, um projeto de lei que está para ser aprovado também, está para ser votado, né? Esperamos que seja aprovado e que leve as crianças de Colombo do ensino fundamental, as noções básicas de direito. O senhor falou a respeito do livro didático. Eu lembro que quando eu era criança, eu estudava, lá no interior de Santa Catarina, na minha cartilha do primeiro ano, tinha um menino pescando, e ele pescou uma piava. Eu até hoje não conheço a piava. Outro dia, até lembrando isso com um amigo meu, ele disse, não, lá em Minas, onde eu me criei, tinha piava. O senhor que está no ensino básico, no ensino fundamental, o livro didático, hoje ele está mais voltado para a realidade local. Mas mesmo assim tem muitas informações, às vezes, que não tem nada a ver com aquele município, aquela realidade. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário a esse respeito. Professor, a gente, analisando o livro didático, a gente percebe que as mudanças que ocorreram no mundo acontecem de maneira muito rápida. O nosso livro didático, vou falar da minha área, da área de História, nós vemos ali o conteúdo didático, não se altera praticamente, o mesmo que quem tem hoje 50, 60 anos, é o que as crianças de 30, é o que 30 anos atrás se explicava. Continua aprendendo a mesma coisa? O conteúdo continua aprendendo a mesma coisa. O medo do novo acaba sendo uma barreira para a mudança didática e a mudança dos livros didáticos. Então, essa semana mesmo eu estava fazendo uma leitura a respeito, e a gente viu que há necessidade de haver essa reformulação do livro didático, trazendo conteúdos da própria realidade do aluno, não sendo o mesmo livro didático que se usa aqui no Sul, se usar no Sudeste, se usar no Nordeste. Nós precisamos da realidade do nosso estado. Então, nossa realidade, a realidade de Colombo, dando por exemplo aqui, totalmente diferente da realidade de uma cidade de Porto Alegre, né? Então, nós temos que comparar que as realidades de bairro para bairro já têm diferença. Imagine de município para município ou de estado para estado. Então, justamente por isso, nós temos esse artigo 26, que nós precisamos trabalhar ele na escola, porque
é justamente esse que dá a disposição para a gente poder inserir conteúdos extras dentro do currículo. E na nossa escola, nós colocamos no próprio plano educacional da escola, nós inserimos o conteúdo, inserimos 2 feiras no calendário escolar, que é a Feira do Tributo, né, que é a educação fiscal, e inserimos também a Feira de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas. Então, a liberdade o Estado dá. A escola também tem que saber utilizá-la. E daí a gente tem que toda essa questão do livro didático, né? Como o senhor diz, não sabia o nome do peixe, né? Hoje a gente estuda Egito, estuda Coreia, estuda e deixa um pouco de estudar o rio Atuba, por exemplo, que passa ao lado da escola, né? Então, conhece o rio Nilo, o maior rio do mundo, antes que os satélites detectassem que realmente o maior rio do mundo é o Amazonas. É aí que está o deslocamento. E a questão da aprendizagem é essa. Tenho certeza que nós temos que lutar pela mudança de conteúdos dentro do livro didático, de formas a ensinar esses conteúdos de formas mais práticas para o aluno, né? Então, professor Sidney, eu gostaria que o senhor nos explicasse as etapas desse seu projeto Caminhos para a Cidadania. Me parece que o professor André Peixoto também faz parte desse projeto. Vocês têm programado cartilhas, é um programa que vai se estender por várias cidades aqui do Paraná. Como é que é esse projeto Caminhos para a Cidadania? Então, a ideia nossa é dar essa formação para o profissional, para o próprio professor ter uma noção de como ensinar o ensino jurídico para essas crianças. Não de maneira, da maneira que o advogado visualiza, mas sim da maneira que um aluno, como a criança vem a visualizar. Então, a primeira etapa foi de pesquisa, a primeira etapa foi em campo, né? A gente buscou saber as informações dos profissionais, qual que era a falta de capacitação que existia, né? Conversamos com promotores, desembargadores, a grande maioria apoiou a nossa ideia, né? Reforçando a ideia. A segunda etapa seria a da gente poder formular ideias para montar, por exemplo, a gente tem o Teatro de Fantoche, a gente tem a cartilha Caminhos para a Cidadania, que está para ser lançada agora, futuramente, e todo esse material vai servir de apoio, de base para esses professores estarem capacitando esses professores para eles estarem ensinando as normas básicas, as noções básicas de direito nas escolas públicas. Então, nós estamos entrevistando o professor Sidney Ferraz, que é bacharel em Direito, professor da rede estadual aqui do Paraná de ensino, e o tema é a formação da cidadania com o ensino jurídico nas escolas públicas. Tem uma questão, professor Sidney, gostaria de ouvir a sua opinião. Hoje, um dos maiores flagelos que nós vivemos no nosso país diz respeito ao trânsito, às mortes no trânsito. São, em média, 40 mil por ano. Como é que o senhor vê o ensino, por exemplo, de noções básicas de trânsito nas escolas? Porque, felizmente, agora com essa tolerância zero, essa nova lei seca no trânsito, tem diminuído um pouco. Mas ainda é um verdadeiro caos que nós vivemos no trânsito, principalmente nas grandes cidades. E observamos que nem o pedestre, e muito menos o motorista, ele está capacitado, digamos assim, para conviver com o automóvel. Na escola que a gente faz esse projeto, a gente também separa em um bimestre 4 aulas alternadas. A gente separa para dar as informações básicas de trânsito. Então, isso lá, quando eu era moleque, lá no primeiro ano, eu ia no Detran, aqui não era Detran, tinha um cursinho que faziam, que a gente passava na faixa de pedestre, sabia que o sinal estava aberto, que o sinal estava fechado, e ali você tinha noção básica do direito. É a escola do DNR. Escola do DNR, que eu tinha... Do DR. Do DR, né? Aqui do Paraná.
tinha esquecido. Hoje, a gente não vê essa escolinha, não vem buscar os nossos alunos na nossa escola. O que a gente faz? A nossa escola em si, já que não tem essa disponibilidade, nós trabalhamos com informação. O próprio site do Detran tem algumas informações que a gente utiliza, mostrando o que é uma placa de trânsito, como ela deve ser respeitada, sinal de trânsito, discutindo no ensino médio também a lei seca, ou a questão de dirigir embriagado. Todo esse contexto também faz parte do ensino jurídico. Né? Que maravilha! Nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate, neste primeiro bloco, o professor Sidney Ferraz, ele que é bacharel em Direito, e o tema foi a formação da cidadania com o ensino jurídico nas escolas públicas. Professor Sidney, eu quero agradecer muito a sua presença em nosso programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Professor. Agradeço, desde já. Obrigado. Obrigado. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional. Este programa tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos entrevistar o professor doutor André Peixoto de Souza, ele que é coordenador do curso de Direito aqui do Centro Universitário Internacional, e o tema é o Fórum Social Mundial. O professor André Peixoto de Souza, ele é formado em Direito e também é bacharel em História, ele é doutor em Educação e também doutor em Direito, tem vários capítulos de livros publicados e está no prelo o seu próximo livro, que é A História do Consumo. Professor André, inicialmente eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate, porque o senhor, além de professor, coordenador, doutor, 2 doutorados na área, um de Educação e de Direito, também é um músico, é um artista, toca muito bem piano, é maestro, e então para nós é uma honra muito grande tê-lo na Uninter. O curso de Direito é nota 5 do MEC, nota máxima. Aliás, o ano passado, quando muitas instituições de ensino tradicionais perderam vagas, o curso de Direito da Uninter, o MEC dobrou o número de vagas em função da qualidade do curso que Vossa Senhoria, o ilustre professor, implementou. Mas eu gostaria de falar a respeito dessa sua atuação política, o senhor que há alguns anos participa do Fórum Social Mundial e que esse ano foi realizado em Tunis, capital da Tunísia, um país que foi o berço, podemos assim dizer, da Primavera Árabe,
onde começou todas essas revoluções democráticas no norte da África. Eu gostaria que o senhor nos colocasse as impressões que o senhor teve lá. O senhor passou praticamente uma semana lá no fórum, depois esteve no Egito. Por favor, professor, nos conte o que está acontecendo lá na Tunísia, no norte da África. Pois não, é um privilégio para mim estar aqui conversando contigo, Jorge, pelo que agradeço, coloco sempre à disposição. Tunis, uma grata surpresa. Cartago, né? Uma região já muito temida pelos romanos no passado, uma grata surpresa. De fato, berço da última Primavera Árabe, em função de uma contextualização política muito peculiar em toda aquela região, que tange não só aspectos sociais e econômicos, como também aspectos culturais e religiosos. E, afinal de contas, o Fórum Social Mundial aconteceu nesta cidade este ano, uma vez que a direção do Fórum, desde a sua primeira edição, em 2001, em Porto Alegre, inspirado pelas ideias do professor Boaventura de Souza Santos, com quem estivemos em Tunis, inclusive. O professor Boaventura é de origem portuguesa, né? Sim, professor da Universidade de Coimbra, catedrático de Coimbra, é um dos idealizadores do Fórum Social. Está em todas as edições, sempre lá, palestrando, passeando, na passeata, na marcha, estivemos com ele na marcha, inclusive. Foram muitos participantes? 70 mil. 70 mil pessoas. Tunis é uma cidade do tamanho de Curitiba, quantos milhões de habitantes? Tem aproximadamente 3 milhões de habitantes. Aproximadamente 3 milhões de habitantes, pouco maior do que Curitiba. Ipona fica ali na Tunísia, ali por perto, porque Ipona era uma cidade da época dos romanos, onde Santo Agostinho se converteu ao cristianismo. O senhor não chegou a visitar, não deu tempo? Não dá. Nós tivemos 8 dias para estarmos ativamente no Fórum Social e depois para contextualizar a cidade do Cairo, né? Tivemos a oportunidade de estar no Cairo fazendo uma pesquisa tanto sobre um interesse particular, a egiptologia, quanto sobre o interesse político, que é justamente aquele contexto pelo qual vive o Egito nesse momento. E o tema deste Fórum Social Mundial, professor André? Dignidade. Esse foi o tema em uma palavra. Estava em todos os cartazes, em todas as bandeiras. Dignidade. Eu tenho a convicção de dizer, Jorge, que das 3 mais relevantes temáticas apresentadas no Fórum deste ano, sendo a terceira delas a questão dos direitos humanos e da educação, que era o tema no qual nós nos inscrevemos, inclusive. Nós, eu digo eu e o professor Sidney Ferraz, fomos juntos ao fórum, apresentar um trabalho sobre educação e direitos humanos. Em primeiro lugar, disparado, a questão feminista no mundo árabe. Poxa, a questão da mulher no mundo árabe. Em primeiro lugar, disparado, foi esse o tema proposto no fórum, dignidade da mulher. Em segundo lugar, olha, perceba o grau de importância da mulher, porque em segundo lugar, a questão da Palestina. Poxa, em terceiro parece lugar, que houve até uma polêmica envolvendo o pessoal da Síria, o pessoal da Palestina. Teve, de fato, aconteceu isso lá, no momento do fórum, e a direção chamou a rédea, dizendo o seguinte: este é um momento de paz, calma lá, não vamos aqui promover... Quebra-quebra. Esse é um local, um lugar, um tempo, um espaço e um tempo para se discutir propostas de paz. E não para entrevero e para focos de conflito. Então, e eram pessoas do mundo todo que estavam participando? Do mundo inteiro. Muitos brasileiros, o Brasil se faz muito bem presente lá, mas é o mundo todo. É o mundo todo que marcha, que protesta e que reivindica uma condição melhor. O slogan do fórum é por um outro mundo, né? Por um mundo melhor. O senhor esteve num outro fórum também na África, em Dakar? Na África, sim, em Dakar. Estivemos em 2011 no Fórum Social Mundial de Dakar. E comparação que o senhor faz 2 anos depois, porque em 2011 estava começando a Primavera Árabe. Na realidade, nós, em Dakar, nós marchamos pela libertação do Egito. Pela libertação? 10 dias depois, cai Hosni Mubarak. Então, eu me sinto partícipe da história. 10 dias depois da marcha do Fórum Social Mundial de Dakar, cai Hosni Mubarak. Tempos depois, a Líbia. Tempos depois, 15, 20 dias depois, na própria Tunísia, a revolução no centro da Tunísia, justamente naquela praça que marchamos agora, semana passada, na rua Habib Bourguiba, nome da rua, Habib Bourguiba.
O senhor esteve lá na praça também, aquela que sempre aparece nos programas de televisão, do Cairo, Tahrir, estivemos lá na Praça Tahrir. E continuam as movimentações? Perigoso, sim, continua. A Embaixada dos Estados Unidos completamente cercada. Totalmente cercada por manifestantes. Por manifestantes. Por manifestantes. Por manifestantes. Inclusive tivemos a notícia de que no dia seguinte à nossa saída do Cairo, agora, domingo, sábado, domingo, no dia seguinte em que saímos de lá, teve quebra-quebra na Praça Tahrir. Aconteceu alguma coisa de lá. Agora não tem acontecido mais, mas até então, até o ano passado, estupros coletivos ali em plena praça. Em plena praça. Então essa é a questão feminista que veio à tona. Sim. Estupros coletivos na Índia, estupros coletivos no Egito, estupros coletivos no Brasil, como não dizer? Esse caso terrível. Terrível, olha o retrocesso, a barbárie. No Rio de Janeiro, onde estupraram uma americana? Uma americana. Uma turista americana. Sim. Isso tem acontecido por lá com muito mais... Mas num país islâmico, árabe, onde a mulher, podemos assim dizer, ela está ainda numa postura inferior ao homem. Não tenha dúvida. É visível, Jorge, visível. Até pela como vestimenta. É que as autoridades aceitavam essa manifestação de vocês? A autoridade é um tema interessantíssimo, interessantíssimo. Vou falar do Cairo, por exemplo, onde mais me chamou a atenção essa questão. Entra-se no Cairo, depara-se com uma cidade toda amarela, feia, suja, um trânsito que não escoa linearmente, o trânsito é assim, os carros se batem a todo instante, buzina e batida, e grito e gritaria, e vai, e o camelo passa do lado, e o carro batendo, e todos cobertos de areia, e me dá a impressão nítida que é a seguinte, o importante é ir para frente. Vai, seja como for, vai para frente. E buzina, e bate, buzina, e grita, e bate, e camelo, e vai. Isso. Primeira pergunta para alguém que pretende pensar o direito, pensar a sociedade, enfim. Sim. Cadê o direito aqui? Como assim isso aqui? O professor Clemerson Kleve teve uma sacada muito interessante, há muito tempo, quando foi Colômbia, Venezuela, por ali, em que passou um tempo, e disse o seguinte: é melhor voltar rápido, porque senão a gente vai pensar que no Brasil está tudo bem. Né? Não se pode perder a referência, porque se comparar friamente, é impressionante. É realmente impressionante. Diz que o bom é viajar, mas o melhor é voltar. A gente sempre chega à conclusão de que o nosso umbigo, o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro é melhor. É melhor, claro, sem perder, sem nos iludirmos, né, com os nossos problemas, é claro, sem deixar de resistirmos aos nossos problemas. O fato é que não tem como comparar, não tem como. A pergunta que se faz é essa: onde está o direito? Que sociedade é essa? Como assim? Uma sociedade milenar, uma sociedade que já foi a maior civilização da história, num determinado momento. Aliás, uma história que é interessantíssima de se ver em loco, né, ao vivo, não aquilo que nos contam por TV. É outra visão, é outro nível de percepção estar lá. Mas lá tem, digamos, todas as facilidades do mundo moderno, a internet, o telefone celular. Tem, é uma grande cidade. Inclusive, 15 milhões de habitantes, Jorge. Inclusive, as manifestações começaram pelas redes sociais. Redes sociais, não. Tanto lá na Tunísia quanto lá no Egito. Sim, não tenha dúvida. Tem alguns aspectos muito curiosos, né? Por exemplo, em geral, na cidade do Cairo, as casas não são terminadas. Não são terminadas. Todas de tijolos, com alguns rebocos de concreto, os arames para cima, os tubos para cima, para fora, não são terminadas as casas. E aí aquilo é nítido. Então pergunta-se ao guia, né? Por que isso tudo? Como assim? É uma favela? Não, responde o guia. Quando você termina a casa, tarifa, incide o tributo. Então ninguém termina a casa, para não sofrer incidência tributária. Então é uma espécie de elisão fiscal, as egípcias. O Turro, ele criou, digamos assim, a desobediência civil, que ele não queria pagar impostos lá. Então é uma forma de desobediência civil a lá Egito. Não tenha dúvida. A instituição mais prestigiada ainda lá, mas que já começa a receber alguma mácula, alguma crítica, e nós estivemos lá, tivemos a oportunidade de estar, é o Poder Judiciário. Estivemos na Suprema Corte, um prédio monumental, um prédio na forma de uma pirâmide, no Cairo, monumental, mas incrustado, Jorge, numa favela.
Então, chega a ser chocante, gritante, né? Como um poder judiciário pode prestar uma jurisdição eficaz para uma sociedade que pretenda alguma emancipação, se é que isso é possível, dimensionando esse tipo de ambiguidade. Esse poder judiciário, ele tem uma continuidade desde a época do Mubarak. Sim, sim. O Mubarak teria sido o 4º presidente dessa pretensa nova democracia egípcia, né? Agora estaríamos num quinto multi, né? Numa quinta presidência. Mas o Mubarak está ali num hospital ao lado da Suprema Corte, inclusive, ao lado, atravessa a rua, é o hospital militar onde está internado o Hosni Mubarak. Mas assim, o povo clama muito por isso, por uma transformação, por uma reconstrução. E isso foi presente, voltando à tua primeira pergunta, foi presente desde o Fórum Social Mundial de Dakar, em 2011. O primeiro grito de salvação, podemos assim dizer, esteve presente no Fórum de Dakar. E logo dali adiante a Primavera Árabe, que reformou praticamente todo o norte da África. E me diz uma coisa, e os árabes, de um modo geral, eles têm consciência desta revolução, desse momento? Eles chamam também de Primavera Árabe? Chamam, é muito forte isso lá, especialmente em Tunis. Aí nós percebemos mais na Tunísia do que no Egito, digamos assim, numa palavra mais propícia, a consciência desse projeto revolucionário, por assim dizer. É muito conscienciosa, assim, a revolução, eles chamam de revolução, né, tunisiana de 2011. 14 de janeiro, né? A Revolução de 14 de janeiro. O Fórum Social Mundial, ele se contrapõe, digamos assim, um posicionamento da sociedade mundial, das forças progressistas, contra aquele fórum econômico que tem em Davos, na Suíça. Sim, perfeitamente. Anualmente. Exatamente isso. Eu gostaria que o senhor fizesse um contraponto, professor André, a esse respeito. Tá bom, eu não conheço muito o fórum econômico, até gostaria de entrar lá. Mas lá são conhecer o inimigo privilegiados. Né? Desculpa a brincadeira, mas, sim, de fato é exatamente essa a intenção. Ele foi concebido como contraponto ao Fórum Econômico Mundial, de Davos. Então pense, Suíça, as maiores lideranças financeiras do mundo. O Fórum de Davos é um encontro de banqueiros. O Fórum Social é um encontro de pessoas, da sociedade, que estão clamando pelo quê? Por uma emancipação social e econômica. Contrariamente, por um preceito de igualdade, aquilo que o professor Sidney falava aqui há pouco, por um preceito de igualdade entre os homens e entre os povos. Aquilo que não cabe, e isso eu falo do ponto de vista ideológico, não cabe no projeto liberal, sustentado por um fórum econômico como o de Davos. Sim, é nitidamente uma força criada enquanto antítese à tese da economia política liberal sustentada no Fórum Econômico. E os participantes do Fórum Social é do mundo todo, essas pessoas são... Sim, mundo todo e representações diversas, né? Você tem representações feministas, como eu disse, representações sobre terra, o movimento sem terra é muito presente lá, inclusive o nosso brasileiro aqui. Movimentos sobre agricultura, tem aquele professor, aquele manifestante francês, José Bové, que sempre está por lá também, aquele que invade que defende os agricultores. Isso, que invade as plantações da Monsanto, de transgênicos e tal. Então, movimentos sobre igualdade de gênero, né? Então, a questão dos movimentos gays e simpatizantes, etc., muito fortes lá, muito presentes. Representantes da classe política de esquerda, muito fortemente lá, compostos também em categorias, ou seja, sindicatos, associações de classe, partidos políticos, como não dizer, sim. Lula esteve lá, estivemos pessoalmente com ele no Fórum de Dakar, agora não estivemos pessoalmente, mas no de Dakar estivemos com ele, e juntamente com o presidente do Senegal, Abdoulaye Wade, que fez uma declaração hilária, para não dizer tragicômica. Ele comemorou na palestra que deu, Jorge, um decreto que ele havia assinado no final do ano, abolindo a escravidão no Senegal. Poxa, mas aí o Lula respondeu, poxa, está um pouco atrasado, né? Mas tudo bem. Em relação a nós aí, uns 120, 130 anos. Então, imagine, nós tivemos então ainda continuava existindo escravidão. Olha só. Não essa situação semelhante à escravidão claro, que nós temos aqui. É a escravidão mesmo. De chicote, a escravidão do chicote. E aonde se hospedam todas essas pessoas, 70 mil pessoas? Tem de tudo. Porque para acampamentos, o setor hoteleiro absolutamente esgota, tudo lotado, não tem um quarto disponível, tudo lotado.
Teve um dia que nós tivemos que sair do hotel e ir para um outro, porque a nossa reserva só iria até um dia, não tinha vaga. Aí saímos, passamos uma noite no outro hotel e voltamos para aquele, para outras noites. E então, as pessoas e muito acampamento, Jorge. Chegam de carro, de avião, de tudo que é jeito, de barco, de tudo que é coisa, de tudo que é jeito. O aeroporto bastante movimentado, né? Em Tunis, muito, o aeroporto internacional de Cartago, muito movimentado, mas tem de tudo, aí de tudo. Então, nós estamos entrevistando o professor Dr. André Peixoto de Souza e estamos falando sobre a sua experiência como militante social, professor André, que é coordenador do curso de Direito aqui do Centro Universitário Internacional. E eu gostaria que o senhor nos falasse da segurança nesses países que sofreram esta Revolução Árabe. Dava para andar tranquilo, tem que tomar um certo cuidado com os costumes? Vai uma certa confissão aqui. É uma confissão que já foi percebida no Fórum de Dakar há 2 anos e agora voltou à nossa percepção. Há sim um certo preconceito da nossa parte. A nós em relação a eles? Não tenha dúvida. Eu me posiciono dessa maneira. Eu digo por mim. Sim. Há um preconceito de você entrar numa rua, de você perceber pessoas com aquelas roupas diferentes, né? E então, ter medo, temer. Isso não é em função dos filmes que nós assistimos? Mas é claro que é uma influência ideológica, midiática, é lógico que é isso. Claro. Porque eu digo o seguinte, Jorge, esse medo latente, aparente, em nós, desde aeroportos, né? Chegando à meia-noite num aeroporto diferente, pessoas distantes, diferentes. E, por exemplo, o taxista contratado logo no dia seguinte para algum passeio, para algum conhecimento, abraça e beija. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eles falam em francês, né? E árabe. Mas assim, nesse tom, muito bem-vindo, meu amigo. Sem interesse, Jorge. Durante os 2, 3 primeiros dias, eu confesso, em câmeras aqui, eu confesso, pensava comigo, o que vem por trás, né? O que vem depois? Qual o interesse? O que vem aí? Né? Por que essa amizade tão forte, esse calor tão... O que tem aí? Te confesso. E não tinha nada. Era só a satisfação de estar lá, de conhecer o país, porque é sim, de alguma maneira, Tunis, como eu te falei no início, uma grata surpresa, bairros de comércio, bairros de turismo, muito interessantes. Zid Buzaid é um bairrozinho de Tunis, na verdade é uma cidadezinha na região metropolitana ali, um pouco distante, que está na beira do mar Mediterrâneo, que parece a Grécia, todas aquelas casinhas azul e branca, restaurantes muito bons, muito baratos. Barato, é? Muito baratos, muito em conta, muito em conta. O senhor, para ir para lá, foi para a Itália, para a França? Isso, foi para a Itália. Fomos por Roma. E daí então são 11 horas de viagem daqui a Roma e 1h30 só atravessando o Mediterrâneo. 1h30 para Tunis. O que o senhor analisa, professor André, o que traz para a humanidade, principalmente para os participantes de um Fórum Social Mundial como esse, que, como o senhor lembrou, teve origem aqui em Porto Alegre durante várias edições foram aqui, né? Depois que ela pulverizou. Depois parece que foi também no Pará, em Belém do Pará. Depois foi na Índia, foi no Quênia, foi no Senegal, foi em Tunis. E o ano que vem vai ser aonde? De 2 em 2 anos. E de 2 em 2 anos. A proposta é provisória, sim, mas a proposta é para Nova Delhi. Ainda não foi Nova Delhi, mas sem definição. Eu poderia apostar diferente. Se eu fosse apostar, eu apostaria em algum país da América Latina. Eu apostaria ou Venezuela, ou Colômbia, ou até Cuba. Eu apostaria por aí. Mas ouvi um papo de que talvez Nova Delhi. E o que o senhor... qual a sua avaliação como jurista, como historiador, cientista político, enfim, uma pessoa que vive essa realidade, o senhor faz, o que isso traz para a humanidade e para os governos? Uma palavra fácil, uma palavra simples. E ao mesmo tempo tão complicada, tão historicamente delicada, mas é uma palavra que, afinal de contas, nos conforta. Eu tenho a impressão de que é uma das poucas palavras que nos conforta. Participar nesse tipo de movimento, estar lá, capturar aquele espírito, né, e retornar com aquele espírito para tentar falar para alguém isso, porque cada aula que você dá com este fórum nas costas é uma aula que faz brilhar alguns olhinhos diante de si. Exatamente. Qual é a palavra? Esperança. Esperança. Não tenha dúvida. Então esse é um momento de esperança para a humanidade. Um mundo melhor. Sim. Não tenha dúvida. Mais solidário. Mas não tenha dúvida. E agora a gente abre jornais e vê o quê?
Estados Unidos com Coreia, né? Coreia com Coreia, sim, estupros coletivos, em suma. E no país, na cidade onde aconteceu isso, também vocês acham que deixaram alguma influência Não lá? tenha dúvida, não há a menor dúvida. Todos agradecendo nos últimos dias, nos 2 últimos dias, obrigado por estarem aqui. Por quê? Porque deu a impressão, Jorge, que o fórum foi o coroamento, o fechamento da Revolução de 14 de janeiro de 2011. Tivemos essa impressão. Fechou-se um ciclo. Percebe? Foi nítido isso. As pessoas abraçam e agradecem. Ora, o que é isso? Obrigado. Fechamos aqui. Agora nós temos a esperança de caminhar para um país melhor, nesse caso. E a democracia árabe, ela é diferente das nossas democracias ocidentais? Sim. No Egito estão tentando construir uma nova carta constitucional, né? Ainda não deu certo. Sim. Tivemos aí um contrato provisório da ex-ministra Ellen Grace, agora tem um professor contratado lá no Cairo para fazer um esboço, um rascunho de Constituição. Podemos dizer que ainda não estão vivenciando uma democracia. Por exemplo, no Egito. Ainda não vivenciam isso, estão em processo de. Mas a questão religiosa, fundamentalismo, não tenha dúvida. Isso é visível? Visível. O atual presidente, dentro de um movimento islâmico, né, muçulmano, muito contundente, muito forte, de alguma maneira sofre, sim, resistência. Por mais que, disse-me o taxista em Tunis e disse-me o guia no Cairo. Não, em Tunis é diferente do Cairo. Em Tunis, disse-me o taxista, 99% da população é muçulmana. 99%. Sim. Já no Cairo, 80%. Temos 20% de católicos lá. Sim. Católicos que são os coptas, né? Exatamente. E ortodoxos também. Exatamente isso. Então, 99% aqui, 80% ali, claro que sim, que a religião surte influência para a tentativa de recomposição de alguma sistemática política nos países. Claro que sim. Não obstante, é assim que sempre foi. Nós temos influências religiosas aqui que não impedem nós, de vivenciarmos uma plena democracia. Apesar das críticas pessoais que tenho a ela, mas isso seria motivo para uma outra conversa. Um dos pontos que defendi numa das teses, inclusive, de doutorado. Exatamente. O professor André, ele estudou o ensino jurídico no Brasil Imperial, a formação da cultura jurídica, e será objeto de entrevistas nossas aqui no futuro com o senhor, conte professor comigo, André. Claro, estou à disposição. O senhor falou que resumiu numa palavra, esperança, o Fórum Social Mundial. Eu gostaria que o senhor dissesse o que o senhor gostaria de falar a esse respeito que eu não lhe perguntei. Olha, nós conseguimos de alguma maneira abordar a experiência, porque foi uma experiência muito rápida, né? muito intensa. Acordar às 6 da manhã e dormir meia-noite, 1 hora, porque é muita coisa para fazer em pouco tempo, em uma semana. Mas uma coisa que nós poderíamos falar, em outra oportunidade, diz respeito às relações sociais, às relações humanas nesses locais. O que mais foi visível, o que mais foi chocante, afinal de contas, foi no Cairo, mais no Cairo do que na Tunísia. Relações sociais, né? Esse conflito interno cultural e o choque externo recebido por nós, por mim, digo por mim, àquela realidade, àquele contexto. Então, vivenciando, por exemplo, os grandes monumentos, aquelas visitas clichê, né, de pirâmide, de esfinge, de Rio Nilo, etc. Eu preparo aqui uma publicação de redes sociais também de algumas fotografias, mas procuro fugir do clichê. Não quero publicar uma pirâmidezinha ali, uma esfinge a colar. Não, eu quero publicar o trânsito. Eu quero publicar um restaurante, o atendente do restaurante. Eu quero publicar as mulheres. O senhor chegou aí a Alexandria, lá no Egito? Não dava tempo. Não dá tempo. Gostaríamos de ter ido a Alexandria, que é em cima, e a Luxor, que é embaixo. Que foram... O Vale dos Reis. Foram capitais do Egito clássico. Sim. Onde foi descoberta a múmia de Tutankhamon, né? Mas não deu tempo. Aliás, aqui em Curitiba nós temos uma múmia também, a Tutmeia, lá no Museu Rosa Cruz, que tem em torno de 2.500 anos. Exatamente isso. Vimos várias, eu abracei o Ramsés II. Pessoalmente, ele estava ali na minha... Só faltava a alma, mas o resto estava ali, perfeitamente. Lá no Museu do Cairo. Impressionante. O cabelo, careca, os dentes, os braços, perfeitamente ali. Faltava a alma dele. Então eu estou na moda aí 3.000 anos atrás. Perfeitamente. Porque ele já era careca naquela época. Não, mas ele morreu com 92 anos. Com 92 anos, Ramsés II. 92 anos. E Tutankhamon, 19.
Bem jovem, né? Foi uma surpresa. Tá? São histórias que a gente tem para contar e fica para os alunos, né, nas salas de aula. Então, nós entrevistamos neste segundo bloco de Gestão Pública em Debate o professor Dr. André Peixoto de Souza, ele que é coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Internacional Uninter, e o tema foi o Fórum Social Mundial. Professor André, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Claro. Muito obrigado. Estou à disposição. Eu que agradeço, Jorge. Obrigado, André. Maravilha. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação.